1, 2, 1, 2, 1, 2, vamos lá testar isto. Olha, por aqui está extraordinário. José Manuel Garcia. É assim? Sim, sim. É. Vamos lá isso. Madragoas da Amália, com António Vieira. Ora viva, sejam muito bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Espero que estejam confortáveis aí desse lado. Vamos ter mais uma emissão que eu espero que seja bem interessante, com informações úteis e esperamos aprender mais um pouco ao longo desta emissão das Madragoas, numa noite em que recebo José Manuel Garcia, ele o meu convidado, vem apresentar-nos o livro O Terrível, a grande biografia de Afonso de Albuquerque. É uma edição da Esfera dos Livros e é o livro que nos acompanha ao longo desta edição das Madragoas, numa altura em que ouço algumas buzinadelas, vêm do exterior. Espero que os ouvintes que nos ouvem na estrada estejam, enfim, calmos e disponíveis para ouvir o José. José, muito obrigado por teres vindo. É um enorme gosto estar aqui à conversa contigo. Olha, antes de começarmos a falar sobre o livro, gostava que te apresentasses de forma sucinta para que o meu auditório possa conhecer-te melhor. Sou historiador desde que me conheço, praticamente, desde 1981 que publico livros sobre história de Portugal e dos descobrimentos. Fiz parte da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, colaborei com a Fundação Carlos Gulbenkian e neste momento sou investigador do Gabinete de Estudos Aliciponenses da Câmara Municipal de Lisboa, dedicado aos estudos de Lisboa, que é sempre uma forma de completar os descobrimentos que começaram em Lisboa, daí que o tema da história de Portugal, da história de Lisboa, da história dos descobrimentos sempre me fascinou e tenho feito livros sobre as principais figuras da história dos descobrimentos, desde Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, do Infante Dom Henrique, e neste momento, além do Fernão de Magalhães, que já escrevi um livro e estou a escrever outro, porque se vão comemorar muito em breve os 500 anos, em 2019 vão-se comemorar os 500 anos do Fernão de Magalhães, e neste momento cumpri um objetivo que era ultrapassar uma grande lacuna da minha bibliografia, da bibliografia portuguesa, que era fazer uma grande biografia do Afonso de Albuquerque, que é uma figura de cimeira da história universal. Dessas biografias que tens feito, consegues destacar a maior surpresa pela positiva e a maior surpresa pela negativa em relação a uma dessas figuras, ou não dá para fazer isso, para fazer esse exercício? É bastante difícil, porque todas elas são figuras fantásticas, com os seus altos e baixos, não é? E neste momento, quanto aos baixos, é difícil de discernir, porque todos estiveram, como temos nas nossas vidas, não é? Portanto, nós ficamos com o nome, por exemplo, do Vasco da Gama ou do Pedro Álvares Cabral pelos seus feitos heroicos, mas depois pela sua negativa foi que caíram na desgraça. O caso do Pedro Álvares Cabral, e de facto é para admirar que uma figura tão relevante tenha caído na desgraça, enquanto que o próprio Vasco da Gama também teve um tempo de desgraça até voltar novamente ao de cima, e são sempre estes aspectos menos conhecidos. Até porque por vezes passa a imagem mais heroica, mas as figuras históricas têm também períodos de sombra e coisas menos positivas nas suas vidas. Passar uma imagem mais humana dos heróis da história pode fazer com que as pessoas se aproximem da própria história? Eu penso que sim. Esse deve ser o objetivo, é, como eu costumo dizer também, fazer com que as pessoas compreendam que esses heróis são, na verdade, homens de carne e osso, como nós somos, não é? Portanto, são pessoas que tiveram o seu tempo de vida, que se distinguiram e, como diz o Camões, se libertaram da lei da morte porque se imortalizaram devido aos seus feitos. Mas, na realidade, é preciso compreendê-los como carne e osso, quer dizer, são homens que sofreram, homens que se entusiasmaram e
e essa realidade do que foi o seu dia-a-dia, embora em ambientes muito diferentes. Estás a falar acabaste de dizer que são homens que sofreram. Antes de passarmos ao livro, pergunto-te se um historiador também é um homem que sofre às vezes. Sim, neste caso concreto, além dos sofrimentos pessoais, familiares e dramas que todos nós temos, maiores ou menores, e felizmente não há assim muito para dizer no meu caso concreto, enfim, mas sobretudo um pouco como as dores do parto, não é neste caso dos livros, porque é um prazer fazer os livros, mas é também o sofrimento, é um prazer e o sofrimento trazê-los cá para fora, porque, por exemplo, no caso concreto deste livro do Afonso de Albuquerque, que eu pensei que era um livro para 200 ou 300 páginas, o livro começou a crescer de tal forma que ficou com as 700 páginas de matéria que foi mais difícil de trabalhar, porque a pessoa exige cada vez mais, e então exige, e a certo ponto, quando dá conta, portanto, a criança ficou muito grande, o que se tornou difícil fazê-la nascer, mas valeu a pena porque é uma bonita criança, penso eu. Eu por acaso, já tenho alguma curiosidade em relação ao processo dos escritores e também dos historiadores, neste caso. Podes dizer-me o que é que exige de ti fazeres um livro como este? Quantas horas por dia? Quanta investigação? Por vezes as pessoas não têm bem ideia do esforço que é preciso para escrever uma obra destas. Sem dúvida que não, porque entre o falar e o escrever há uma grande distância. Eu podia fazer as conferências que fossem precisas, mas escrever livros, que também posso fazer e faço, é sempre um processo muito mais moroso e difícil, porque a pessoa a falar resume aquilo que vem a inspiração, mas para escrever, para passar da cabeça à mão, ou neste caso ao computador, não é tão fácil, porque exige compreender a época através da documentação. E, por exemplo, só por causa de termos uma noção da documentação que há sobre o Afonso de Albuquerque, são sete grossos volumes, cada um deles com quase 300, 400 páginas, além de crónicas, cada uma delas com 400 páginas e variadíssimas crónicas, e saber interpretar os documentos, fazer uma análise do que é que eles contêm, fazer o cruzamento de informações e daí obter informações muitas vezes que não estão comunicadas noutras obras, portanto tentar dar uma faceta original, e neste caso concreto precisamente essa pesquisa intensiva de análise para se conseguirem sínteses sobre um processo dialético de síntese e de análise, e neste caso concreto foi uma forma de tentar comunicar às pessoas o que é que o Afonso de Albuquerque pensava através das suas cartas, coisa que até agora nunca tinha sido feita, e utilizar os cronistas, que utilizaram fontes da época, e eram cronistas praticamente da época do Afonso de Albuquerque, e assim conseguir comunicar o que é que foi uma figura tão importante na história universal para pessoas passados 500 anos da sua morte. Ele morreu em 1515, portanto estamos praticamente 500 anos depois, e trazer e dar vida a este homem que viveu e que morreu de facto de uma forma de doença, e ele já morreu com 63 anos, portanto na altura ele dizia-se que era um velho, mas fazer com que esse velho, que conseguiu feitos fantásticos para a nossa ótica de hoje como na ótica da época, é algo que é um desafio que custa muito, porque a documentação muitas vezes cresce, e esse crescimento faz com que nós tenhamos de resumi-lo, tratá-lo, e esse tratamento por vezes é difícil. O que é incrível é que, e para um leigo em história como eu, e principalmente na forma como a história é feita, o que é incrível é que em 2017 ainda haja documentos novos, fontes novas, ainda haja a possibilidade de fazer uma investigação sobre uma figura tão importante como Afonso de Albuquerque. Sem dúvida que há sempre novas abordagens e novos documentos, e alguns polémicos. Por exemplo, eu estive a tratar um documento importantíssimo que diziam que era um ataque, uma crítica, porque o Afonso de Albuquerque era uma pessoa que era amada e odiada, e houve um documento, por exemplo, que diziam que era inédito, que diziam que era a dizer mal do Afonso de Albuquerque, que fui a ver, e não era a dizer mal do Afonso de Albuquerque, era a dizer mal de um outro capitão contemporâneo dele, e portanto isso exigiu a interpretação desse documento, mas sobretudo
o problema maior está em que a abundância da documentação, muitas vezes que ninguém lê. Por exemplo, essas cartas que eu disse do Afonso de Albuquerque, já foram publicadas no século XIX, mas que são muito pouco lidas, por exemplo, permitiram-me apurar que ele nasceu em 1452, enquanto que havia pessoas que diziam que tinha nascido em 1462. Portanto, uma análise das cartas permite apurar, às vezes, novos factos, tal como a análise de documentação muito dispersa permitiu-me sugerir a hipótese que o Afonso de Albuquerque tenha tido uma filha natural, coisa que até agora nunca se tinha ainda observado, mas que tudo indica, embora ele não tivesse dito que era filha dele, ele dizia que era só afilhada, mas essa análise da documentação permite muitas vezes ir mais longe, permite-nos perceber que há documentos que foram publicados, por exemplo, recentemente, que ele foi praticamente o segundo português a explorar a ilha de Madagascar, coisa que até agora não se conhecia, esse facto, e foi o primeiro homem, isso já se sabia, que explorou o Mar Vermelho, mas a documentação, por exemplo, não tinha sido bem avaliada, certas informações de que essa ida de descobrimento do Mar Vermelho foi o pior desastre que o Afonso de Albuquerque teve, pior que as batalhas de conquistas de Hormuz, Malaca e Goa, que são muito famosas, mas ele sofreu mais nesse ponto. Já vamos perceber porquê, daqui a pouco. Antes disso, vamos ouvir o José confidenciou-me que gostava de ouvir a voz da Cristina Branco, também disse que gostava de ouvir a Ana Moura, até mesmo a Amália Rodrigues, mas eu hoje apetece-me, não sei se vais concordar comigo ou não, José, mas ouvir exclusivamente temas da Cristina Branco. Vamos fazer uma emissão dedicada ao Afonso Albuquerque, ao livro do meu convidado, mas também à voz da Cristina Branco, e vamos começar esta viagem com, estou aqui a escolher, podemos começar com Bomba Relógio. E depois de Bomba Relógio ouvimos aqui este Não Há Só Tangos em Paris, Cristina Branco, que vai acompanhar esta conversa, uma conversa a propósito do livro O Terrível, a grande biografia de Afonso de Albuquerque. O meu convidado é o José Manuel Garcia, ele é o autor desta obra. José, falávamos nós desse episódio de Afonso de Albuquerque no Mar Vermelho. Porquê que foi um desastre esse episódio? É um aspecto que praticamente não é referido pelos cronistas, nem por ele próprio, porque o Afonso de Albuquerque, nas suas 100 cartas que ele escrevia ao seu rei Dom Manuel, que ele era o principal executante, ele era o executivo do rei Dom Manuel para criar um poder imperial, um estado da Índia no Oriente, e então o Afonso de Albuquerque dizia-lhe quantos homens levou à conquista de Malaca, 800 portugueses, que levou à conquista de Goa, 1500, e que levou à Hormuz outros 1500, e portanto, e assim sucessivamente, mas nunca dizia quantas baixas tinha, mas geralmente não eram muitas baixas, comparativamente com os números que nós podemos pensar. A conquista de Goa, a famosa cidade de Goa, custou pouco mais de 40 mortes dos portugueses. Agora, no Mar Vermelho morreram 700 portugueses, coisa que até agora praticamente nunca ninguém tinha dito. É uma coisa que não se fala muito. Não se fala muito porque ficou um bocado esquecido. Foi umas referências muito indiretas, muito discretas, porque os cronistas disseram que sofreram muitos portugueses, mas não disseram o número de vítimas. Mas há duas informações que permitem saber que foram perto de 700 vítimas, mas não foi em combates, batalhas, sangue, foi de doença, de fome, de calor. Quer dizer, os portugueses ficaram encurralados no Mar Vermelho porque não havia vento, não podiam se deslocar, e devido ao ambiente muito negativo, muito quente, com falta de alimentos e com doenças que eles não estavam habituados, foram vítimas da natureza. É uma coisa incrível porque não foi da batalha, do sangue, da violência, mas da natureza. E, portanto, isso é um aspecto, por exemplo, que mostra, e ele queria, porque havia um objetivo de dominar o Mar Vermelho, porque o Afonso de Albuquerque queria dominar os pontos estratégicos para dominar o comércio. E então era um domínio do comércio e uma supremacia sobre a religião islâmica. E ele, quando queria ir para o Mar Vermelho, queria destruir a cidade de Meca, que era uma coisa fantástica, queria destruir o poder islâmico, só que o vento e os desastres não permitiram, por exemplo, que ele dominasse Adem, porque as escadas partiram-se, e houve uma série de desastres que ele não pôde dominar um objetivo estratégico para impedir que as especiarias fossem para o Mediterrâneo através do Mar Vermelho, pelo Egito, e então assim ele conseguiu ter o maior derrota pela natureza. Ele foi vencido pela natureza, não foi vencido pelos homens, porque foi por acidentes, porque ele, quando tinha um objetivo, ele era tão tenaz, os seus homens eram tão tenazes que conseguiram cumprir os seus objetivos. Era essa a pergunta que queria fazer. Quais são as características que marcam a personalidade de Afonso Albuquerque?
Era um homem muito autoritário, muito convencido da sua capacidade de realização e que tinha um comportamento quase que diria maquiavélico. Ele tinha de cumprir determinados objetivos com poucos meios, porque os portugueses, como há pouco disse, eram poucos, o máximo eram 1500 que faziam uma ação e pouco mais, e ele conseguia fazer feitos fantásticos com poucos meios, então tinha de utilizar negociações, tinha de utilizar todos os atos possíveis com uma força de vontade, com uma tenacidade. Ele praticamente não dormia. Ele era um homem que estava sempre a dar despachos, a escrever cartas, a fazer pagamentos, a dar ordens, a distribuir comandos, e portanto era um homem com uma capacidade de trabalho, uma tenacidade, uma força de vontade e um autoritarismo que fez com que ele tivesse muitos inimigos, mas que também tivesse muitos seguidores fiéis que faziam tudo o que ele queria. Portanto, ele foi um homem que cumpria as ordens do rei à sua maneira. Podemos dizer que ele adaptou um plano estratégico de dominar desde a Malásia até ao Irão, até à antiga Pérsia e à Índia. Ele conseguiu dominar os pontos-chave, Goa, Hormuz e Malaca. Portanto, era um homem que tinha uma capacidade de resistência, e ele tinha perto de 60 anos quando fez estas ações, e, portanto, e isso demonstra que ele passava a vida no mar, nos navios, nas fortalezas, sempre com um clima quente, um clima muito úmido, nas monções, portanto, em ambientes terríveis, e ele conseguiu adaptar-se e conseguiu impor um poder português no Oriente que nunca mais se conseguiu fazer, senão na sua época. Por causa da sua audácia, também no que diz respeito às técnicas que utilizava. Havia também uma audácia tecnológica, de alguma maneira, para combater o inimigo. Sem dúvida que esse é outro dos pontos que ele soube compensar a sua inferioridade numérica e com a audácia e a vontade dos portugueses de vencer, e com a sua tenacidade, porque ele tinha uma superioridade de artilharia e náutica. Os navios portugueses eram muito superiores aos navios do Índico, porque havia imensos navios no Índico, sobretudo os muçulmanos, mas os navios portugueses tinham uma tecnologia superior e conseguiam manobrar, e eram maiores que os maiores, exceto os juncos chineses, que eram maiores que os navios portugueses, mas a maioria das vezes eles conseguiam manobrar melhor. E também os canhões portugueses, a artilharia portuguesa era muito superior à artilharia inimiga. Portanto, a artilharia que existia no Índico não tinha a capacidade de disparo, daí que eles disparavam muito, mas não faziam muitos danos nos portugueses, a não ser casos pontuais. Mas a artilharia portuguesa era muito eficaz, de modo que uma boa estratégia de comando, e o Afonso Albuquerque aplicou na Índia as técnicas mais modernas da Europa, as chamadas à Suíça, com grande disciplina, embora muitas vezes houvesse ações dos nobres um bocado indisciplinados, à maneira feudal e medieval, que cada um queria avançar o mais rapidamente e devastar o inimigo, com muita força, muita energia, mas com uma superioridade técnica e estratégica da Europa adaptada no Oriente, que causou um impacto vitorioso para os portugueses. Qual é que é o mito que passa a propósito da figura de Afonso de Albuquerque que não corresponde necessariamente à verdade? Alguma coisa que se diz e que foi passando com o tempo, mas que não corresponde à verdade a propósito de Afonso de Albuquerque? Às vezes há pequenos erros que se cometem, não são graves, mas, por exemplo, diz-se que o Afonso Albuquerque foi vice-rei. Ele não foi vice-rei, foi governador, não tinha o estatuto superior de vice-rei, isso tinha sido o Dom Francisco de Almeida. Qual era a diferença? A diferença era do título de vice-rei, era dado a pessoas com um estatuto social mais importante, como o Dom Francisco de Almeida, que era uma hierarquia da nobreza superior à do Afonso Albuquerque, embora Afonso Albuquerque fosse descendente do Dom Afonso Henriques, que eu acho que é também um aspecto engraçado, porque ele tinha uma antepassada que era filha ilegítima do Dom Sancho I, filho de Dom Afonso Henriques, portanto ele tinha uma ascendência nobre, mas não tinha o estatuto da nobreza no seu tempo. Os seus pais não eram tão importantes como a família dos Almeidas, por exemplo, e então ficou só com o título de governador, e por isso mesmo ele também não era Dom Afonso de Albuquerque, como algumas pessoas dizem que ele era Dom Afonso de Albuquerque. Não era Dom Afonso de Albuquerque, era só Afonso de Albuquerque, porque não tinha esse estatuto tão importante. Eu reconheço que uma das coisas que eu estranhei na capa foi não ver o Dom Afonso Albuquerque. Exatamente. Por ignorância, eu achava que se dizia assim. Mas lá está, não é uma informação precisa, esse dom não corresponde à verdade. Exatamente, tal como o vice-rei que não era. Depois, no fim da vida, também houve pessoas, e vai-se ver, por exemplo, a Wikipédia diz que ele era Duque de Goa, que foi no fim da vida, foi promovido a Duque de Goa, mas não chegou a ser. Houve acusações que ele queria ser Duque de Goa, mas não está aprovado, e não foi Duque de Goa.
Lisboa, oficialmente, e na prática não foi, embora haja fontes. Ele queria ser um grande e queria ser bem recompensado pelo rei, que o rei recompensou, e no fim da vida ele estava à espera de ser bem recompensado, porque havia os estatutos da nobreza, ele era importante, por isso é que foi governador, mas não era tão importante como algumas outras pessoas. Ele queria ser dos grandes. Os grandes eram um grupo de 20 ou 30 famílias, ele queria entrar nesse grupo, mas entretanto morreu e não pôde entrar. Mas o seu filho, Brás de Albuquerque, o filho naturalizado, que era natural e que foi legitimado, esse já entrou para o grupo dos grandes, porque o rei Dom Manuel quis recompensar, porque ele admirava muito o Afonso de Albuquerque. Ele teve sempre uma grande sintonia com o rei, embora o rei era sempre alvo de críticas, porque apoiava o Afonso de Albuquerque da parte dos inimigos dele, porque ele tinha, mesmo na corte, ele tinha os seus apoiantes e os seus inimigos. Daí que, de facto, é como hoje um pouco na política, havia o partido pró-Afonso de Albuquerque e o partido contra o Afonso de Albuquerque, de modo que havia essas duas tendências. Mas também isso revela, de facto, a importância desta figura, sobre a qual falamos hoje nas Madragoas, o terrível, a grande biografia de Afonso de Albuquerque, assim se chama o livro do José Manuel Garcia. Ele é o meu convidado de hoje nas Madragoas. Aproximamos do final do programa, isto passa num instante, mas ainda há tempo para mais um bocadinho de conversa e também para ouvir de novo Cristina Branco, dois temas que estão incluídos no último disco da Cristina Branco. Esse disco chama-se Menina. Vamos começar com Alvorada. E depois de Alvorada ouvimos também Boatos, dois temas que podemos encontrar nesse Menina, um disco muito bom, como sempre, da Cristina Branco. José, gostas particularmente destes Boatos? Sem dúvida, porque é muito engraçado. É a forma de como ela comunica. Ela tem uma voz fantástica e as composições que ela apresenta são de uma grande originalidade e sobretudo, ou são aspectos muitas vezes dramáticos, em alguns casos são bastante dramáticos, noutros são divertidos, como é o caso deste exemplo, que é muito bom. Com letra, já agora, letra e música de Jorge Cruz. Hoje converso com o José Manuel Garcia a propósito deste O Terrível, a grande biografia de Afonso de Eu tenho uma dificuldade em dizer Bem, agora é que isto não correu bem. Albuquerque. Estava a correr tão bem e agora, bem, Albuquerque, assim, é assim o nome desta grande figura histórica que nos acompanha nestas Madragoas. Felizmente o meu convidado não tem qualquer dificuldade em dizer o nome do biografado sobre o qual falamos hoje. É uma edição da Esfera dos Livros. José, quais foram as limitações de Afonso de Albuquerque? Ou seja, ele era um homem muito ambicioso, mas a certa altura também, como todas as pessoas ambiciosas, teve de se confrontar com as suas próprias ambições e com os seus próprios limites. Sem dúvida que esses limites foram muito consideráveis, nomeadamente porque tinha falta de meios, como disse, tinha falta de homens para os empreendimentos que ele queria fazer. Ele tinha de fazer uma gestão muito sábia dos seus homens, com alguns colaboradores nativos, e ele tinha também muita falta de dinheiro, porque apesar da Índia dar muito dinheiro a Portugal e ao reino e ao rei, que tornava o rei rico, como ele queria ser, mas a verdade é que ele muitas vezes tinha dificuldades económicas em fazer os pagamentos, de modo que também tinha outras limitações, que eram os do tempo. Ele só podia fazer deslocações de acordo com as monções, de modo que ele muitas vezes tinha de ficar parado em determinadas alturas, não podia fazer movimentações. Ele, por exemplo, teve de ficar no Rio Mandovi, em Goa, à espera do tempo para poder sair. Sofreu durante quase 3 meses que não pôde sair do Rio Mandovi, porque as monções não permitiam. Portanto, ele tinha limitações financeiras, de homens, de atmosféricas, e portanto podemos dizer que tudo isso, e podemos dizer um pouco o objetivo deste livro é contar tudo o que há para saber sobre o Afonso de Albuquerque, e espero que as pessoas possam saber tudo sobre o Afonso de Albuquerque. Também relativamente à vida mais íntima de Afonso de Albuquerque, o que é que revelas neste livro? Há aspectos que para mim me foram surpreendentes, que
penso eu que terei revelado que, enfim, deduzindo, porque ele não afirmou, que ele teve uma filha natural, ou digamos bastarda, de uma escrava que era Dona Leonor, desculpa, que era só Leonor, não era Dona, era uma escrava indiana que ele comprou e que aparentemente, enfim, os inimigos dele diziam que ele andava sempre com ela, porque oficialmente ele não podia andar com uma escrava, o governador não podia andar com uma escrava, mas dessa escrava Leonor ele aparentemente teve uma filha, a quem chamava a afilhada, que se chamava Ximena, filha que era o nome era o nome da mulher do Cid o Campeador, o grande herói da Reconquista Espanhola, que ele tinha uma grande admiração por Cid o Campeador, porque combatia os muçulmanos, que ele tinha, o Fassal Albuquerque era um grande combatente contra os muçulmanos, e ele fez com que Portugal fosse um desses países mais significativos e no combate contra o islamismo do século, nas guerras de cruzada e anticruzada que houve no século XVI. O Afonso de Albuquerque, podemos dizer que teve essa faceta menos conhecida, menos legal, ao fim e ao cabo, que era ter uma certa permissão para com essas mulheres, e os inimigos, inclusive, acusaram-no de ter muitas relações com mulheres, mas pelo menos essa dá a ideia que teve, porque ele nunca se casou. Quando esteve em Portugal, teve um filho natural, o Brás de Albuquerque, que depois naturalizou antes de ir para a Índia em 1506, e esse foi naturalizado, mas também foi um filho bastardo, de modo que ele não quis casar. Ele era cavaleiro da Ordem de Santiago, achava que devia cumprir grandes missões patrióticas, grandes missões, dedicava-se à causa pública com todos os sacrifícios e não podia ter mulher, e não casou, e então, mas teve relações com mulheres, e esse aspecto é um aspecto que eu acho que é, enfim, curioso, embora os inimigos dele contavam coisas terríveis que eu tenho dúvidas sobre a verdade do que eles contavam. Tipo o quê? Por exemplo, acusaram-no de ter relações com muitas mulheres de má fama na Índia, que as teria metido numa torre e que se aproveitaria delas, mas eu não penso que isso esteja provado. Mas os inimigos até acusavam-no disso, mas portanto, enfim, são aspectos curiosos que a história geralmente não conta, como por exemplo ele autorizava os seus homens a utilizarem prostitutas. De facto, aquele ambiente na Índia era um ambiente difícil, e dava uma certa extravasão aos homens para poderem usar as prostitutas, embora ele, por exemplo, quando esteve em Hormuz, proibiu a homossexualidade que existia em Hormuz, expulsou os homossexuais de Hormuz, porque ele não tolerava esses comportamentos. Portanto, era um homem, por um lado, era um católico fervoroso, fantástico, era muito crente no catolicismo, muito cruzado contra os muçulmanos, mas tinha uma certa tolerância para com as práticas dos seus homens, embora fosse muito autoritário, como digo. Ele por vezes fez execução de alguns dos seus homens quando não cumpriu as suas ordens, ele executou-os. Portanto, era um homem impiedoso, e daí o nome terrível que ele tinha, quer contra os muçulmanos, quer contra os homens que desobedeciam às suas ordens. José, estamos mesmo no final deste programa. Antes de terminarmos, eu gostava de te perguntar como é que olhas, enquanto historiador, para uma certa vergonha histórica que começa a surgir cada vez mais em relação aos feitos, ou até em relação àquilo que algumas figuras fizeram no passado. Hoje em dia fala-se cada vez mais disso, e até em relação a essa grande questão dos dias de hoje, que é o politicamente correto, há uma tentativa por vezes de apagar a história e também de interpretar a história à luz de 2017. Como é que olhas para isso, José? É uma questão muito importante, que eu tenho a minha própria noção de que passados 500 anos não podemos ver a história agora como se via na realidade há 500 anos. Eu às vezes penso que se nós fôssemos fazer as acusações que hoje nós hoje pressupomos que a democracia, os direitos humanos, tudo isto é um dado adquirido, pelo menos para Portugal e para os países civilizados, é um dado adquirido. Na altura não era bem assim, porque embora a própria interpretação do cristianismo era ou de cruzada ou de grande tolerância. Daí que eu penso que é um bocado terceiro-mundista, eu chamo-lhe terceiro-mundista, quer para os do terceiro mundo, no caso dos indianos ou outros povos orientais, quer dos próprios portugueses ou europeus, que se envergonham da sua história. Portugal, graças aos descobrimentos e às ações que teve, fez-se com que Portugal ficasse no centro do mundo no século XVI, que
Portugal deixasse de ser um país periférico. E Portugal abriu o mundo. E, portanto, o início da mundialização começou com as ações dos descobrimentos de que o Afonso de Albuquerque foi um dos protagonistas, de modo que ele muitas vezes fazia violência, mas é bom não esquecer que essa violência nem sempre era tão grande como as dos orientais. Por exemplo, as lutas que havia entre os hindus na zona de Goa chegaram a provocar 10 mil mortos, coisa que o Afonso de Albuquerque nunca fez, não é? Portanto, nunca fez morticínios tão grandes. Havia já situações muito... utilizando aqui um adjetivo que acho que se pode aplicar, sangrentas e trágicas e dramáticas antes da presença dos portugueses nesses territórios, e as pessoas apagam isso. Exatamente, pensa-se que o Afonso de Albuquerque era o terrível e foi para impor uma vontade, mas nem sempre era tão terrível como isso. Ele até era conciliador e procurava a paz, embora quisesse uma paz musculada, uma paz com a autoridade portuguesa, mas depois queria a paz, ele não queria estar sempre em guerra, e houve anos em que ele nem fez guerra nenhuma. Portanto, ele encontrou um mundo hostil dos muçulmanos que era preciso combater, mas que eram os muçulmanos com os hindus, entre os muçulmanos, entre os chineses, entre os indianos, havia lutas que causavam milhares de mortes entre eles. Eles tinham lutas constantes. Por exemplo, ele quando chegou e conquistou Goa, o soberano de Goa, que ele conquistou Goa, andava em luta com o soberano de Bijnaga, do reino de Bijnaga, que era hindu, e o soberano de Goa era muçulmano, e provocavam mortes de milhares de pessoas, quer dizer, portanto, era entre os orientais. Os portugueses, como eram novos no meio, tinham de impor a sua autoridade, muitas vezes com violência, mas uma violência controlada, não era uma violência desmedida, e nós temos de compreender isso com o tempo. Quer dizer, as coisas há 500 anos não eram como hoje, portanto, e se nós criticássemos há 500 anos o Afonso de Albuquerque porque ele fazia, éramos nós considerados ridículos, não é? Mas temos de compreender que o relativismo da história como realidade do passado. José Manuel Garcia, bem interessante esta conversa, fica aí o livro como sugestão das Madragoas, O Terrível, a grande biografia de Afonso de Albuquerque. Agora saiu bem, viste? Sim, Albuquerque era o nome de uma povoação perto da fronteira portuguesa do Alentejo. O nome de Albuquerque é uma aldeia que ainda existe lá em Espanha. Mas para um locutor trapalhão como eu, porque não é fácil. A grande biografia de Afonso de Albuquerque, apresentada hoje aqui pelo José Manuel Garcia, o governador que dominou o Índico. Com esta biografia vamos poder conhecer melhor esta figura histórica. É uma edição da Esfera dos Livros. José, muito obrigado por teres vindo aqui às Madragoas, e despedimos-nos, não sei se te parece bem ou não, mas de novo Cristina Branco, e às vezes dou por mim para o final destas Madragoas. Um forte abraço a todos e até amanhã.